Eu sou pai de 3 crianças, né. Uma já não é mais tão criança, já está com 18 anos, mas a minha mãe me chama de criança até hoje, então eu continuo sendo pai de 3 crianças. E eu tenho até cuidado em falar isso, porque eu até em palestras, quando eu vou falar sobre a minha paternidade, eu nunca digo que eu tenho 3 filhos. Eu sempre costumo dizer que eu sou o pai de 3 filhos. Isso já vai diminuindo um pouco a posse que a gente tem sobre os filhos que a gente coloca no mundo, e é o mundo que eles vão descobrir, é o mundo que eles vão explorar, e não aquilo que eu desejo que eles explorem. Eu tenho pensado muito numa abordagem absolutamente diferente de problemas com os meus filhos, que muito antes de eu simplesmente apontar os problemas para eles, eu tenho entendido que eu preciso me implicar nos problemas. E quando eu aponto o problema, eu não trago soluções, o problema se torna ainda maior, talvez, na cabeça da criança, porque, de algum modo, ela sabe que aquilo está incomodando também ao seu pai, também à sua mãe. Quando você se implica, quando você traz o problema e talvez você diga assim, esse problema também é meu, de repente isso diminui um pouco a angústia dessa criança de não saber lidar com esse problema. A relação hoje com os celulares, ela é assim. Você usa, você diz que não vai usar mais e você está usando logo em seguida. Você é adulto. Agora imagina você pensar na cabeça de uma criança em se relacionar com isso. Eu tenho trabalhado soluções para isso e tenho encontrado na leitura um grande divisor de águas dessa necessidade da gente usar o celular sem parar. Outro dia, um amigo veio a mim, um amigo onde o estudo fez muita diferença, ou toda a diferença na vida dele, e falou assim: Arthur, por que a sua filha, o que você faz para sua filha ler tanto? E aí eu disse para ele assim: olha, eu não me lembro a origem disso, e eu não me lembro de ter conversado com a minha filha para ela ler. Mas como eu sou professor, como eu tenho uma biblioteca em casa, como eu gosto de manusear livros e também de estar sempre lendo, eu tenho um compromisso de ler diariamente, eu acho que isso deve ter inspirado a minha filha de alguma maneira. E aí eu fico com uma frase muito bacana de um escritor americano chamado James Baldwin, que ele dizia que as crianças nunca foram muito boas em escutar os adultos, mas que elas são ótimas em imitá-los. Eu tenho feito algumas propostas lá em casa sobre o uso do celular para poder diminuir a utilização, as horas de celular com os meus filhos menores, né? Eu tenho um de 14, um de 9 e minha filha de 18. E a proposta traz tem sido trocar com eles algum tempo de celular, algum tempo de tela pela leitura. Em proporções bem pequenininhas, tá? Os jovens hoje eles têm ficado 7 horas e 20 minutos em média diária no celular. Meus filhos eu já peguei eles com 7 horas de uso, já peguei com 6 horas, hoje em dia eu limitei a utilização em horas, eles estão fazendo de tudo para respeitar isso, e mesmo assim eu quero que eles utilizem menos, porque efetivamente faz mal. Então eu estou trocando com eles. Eu comecei com um projeto maior, uma proposta maior, não deu certo. Hoje eu estou trocando apenas 30 minutos de leitura com os meus filhos por um tempo de celular. E aí, quando eles conseguem me entregar essa leitura, eles até ganham algum tempo de tela que já tinha sido proibido para alguma atividade que a gente encontre, legitimidade que seja utilizado o celular. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que eu estou apontando o problema, eu estou me implicando no problema e eu estou fazendo parte da solução. Um dos diferenciais em fazer parte da solução é que os livros que eu proponho aos meus filhos que eles leiam, eu também leio com eles. Isso movimenta duas coisas. A ausência de tela, né? Sair da tela. 2, a prática da leitura. Ler é um exercício. Quanto mais você pratica, melhor você lê.
3, um afastamento de condições que te causam ansiedade, porque a leitura, a última coisa que ela te causa é uma ansiedade. E 4, uma aproximação da própria família, uma aproximação minha com os meus filhos. Porque eles vêm a mim para poder comentar sobre o livro, eu vou a eles, a gente se provoca. E como a temática dos livros eu costumo colocar ela o mais próximo da realidade deles do que a minha, isso leva os meus filhos a terem uma linguagem mais próxima da minha e eu uma linguagem mais próxima da deles. Em resumo, a gente arruma assunto, porque há pais que dizem que não tem assunto para falar com os filhos. Eu passei a ter assunto com meus filhos, eu passei a ter mais assunto com meus filhos, eu passei a diminuir o tempo de tela deles e diminuir o meu tempo de tela também, que é fundamental. Eu trouxe o problema, eu apontei uma solução, eu me impliquei nela, eu estou fazendo parte e tem dado certo. Então, o que eu tenho entendido e eu gostaria que a gente refletisse juntos é exatamente sobre isso. Que exemplo você tem sido do teu filho?